Por isso, vamos entender com essas mulheres que passaram pelo processo, elas conseguiram se conectar com homens e mulheres que ajudaram a abrir esse espaço e hoje estão em cadeiras de liderança, apresentando resultados incríveis. Então, vamos ao painel Vozes de Impacto, como o patrocínio ativo impulsiona resultados femininos. Eu vou mediar esse painel, a gente teria a Teca Vendramini aqui com a gente, ela acabou de me mandar um WhatsApp, teve um problema pessoal e não vai poder estar, então estarei junto com vocês, mas para isso eu vou pedir chamar ao palco a Andréia Veríssimo, diretora de Relações Internacionais e Comunicação da UNEM. Para compor o debate, eu também chamo Ana Paula Repesa, presidente da CropLife Brasil, que já teve aqui muitas citações. É uma mulher que abre espaço para outras. E a Francila Cálica, diretora de Sustentabilidade e Assuntos Agrícolas da Bayer para a América Latina e vice-presidente da ABAG. Por favor. Bom, gente, nada é por acaso, né? E talvez eu teria que estar sentada aqui. Porque eu acho que essa é uma das pautas que a gente mais precisa trabalhar. A gente faz muito, mas a gente mostra muito pouco daquilo que a gente faz, né? Precisamos aprender com os homens. E é aprender mesmo, né? Eles estão fazendo isso há mais tempo, então a gente precisa aprender. Então, Ana, você que já foi tão citada aqui, que bom, né? Que felicidade poder te ter aqui, né? E o quanto você já mudou passando pela Apex, o quanto eu tenho certeza que você vai e já está mudando passando pela CropLife, e o quanto você é inspiração para cada uma que está sentada aqui e para quem está assistindo a gente pela TV também. Porque ter uma mulher nesse cargo, entregando resultados e vendo outras mulheres reconhecendo, parabéns pela trajetória. Então, eu queria primeiro te fazer essa pergunta, né? Como esse caminho foi? O que a gente precisa e pode beber na sua fonte de aprendizado? Bom dia a todos e todas. Obrigada, Jaque, Júlio, pelo convite. Obrigada também a Denilde, amiga querida, que a gente não se via há muito tempo. É um prazer enorme estar aqui. Eu confesso que eu não esperava, quase chorei de verdade ali atrás. Mas eu queria falar um pouquinho assim dessa minha trajetória e de outras mulheres que, ao longo do caminho, vieram me inspirando também, né? Eu sempre começo contando a minha história falando a respeito da minha mãe. A minha mãe foi a primeira mulher da América Latina a se formar em Química Têxtil nos anos 60. Era uma escola com 300 homens, só ela de mulher. Ela se formou como primeira aluna da turma. O segundo aluno era o meu pai. E aí ele dizia que tinha sido gentil, cavalheiro, de deixá-la se formar em primeiro, mas com certeza ela que deu cola para ele durante o curso. Mas essa é uma inspiração muito forte para mim e para minha irmã. Nós somos 4 filhos, 2 homens e 2 mulheres, e nós fomos criados exatamente da mesma forma. Olha, vocês têm que estudar, crescer pelos próprios méritos. Eu também comento, né, que o meu primeiro trabalho foi com os meus pais. Meu pai, na época, tinha uma consultoria. E aí eu estava numa transição entre um curso universitário e outro, sem saber exatamente o que fazer. Ele falou, não, então você vem trabalhar comigo, estou precisando de alguém que fale inglês. E aí, no primeiro dia de trabalho, eu falei, legal, que horas a gente sai? Não, a gente não. Você tem carteira assinada, você tem vale transporte, vale alimentação, você vai de ônibus, eu e sua mãe vamos de carro. Eu falei, não pode ser. Não, é isso, porque em todos os seus empregos eu espero que você não dependa da carona do seu chefe para chegar até o emprego. Então, foi uma formação realmente bastante, quase militar, eu diria, para realmente que a gente entendesse que a gente precisa criar os nossos próprios caminhos, os nossos próprios meios. E eu confesso, Jaque, que até bastante pouco tempo atrás, a questão de gênero nunca tinha sido relevante para mim na minha carreira. A outra maravilhosa aqui, chegando agora, Ana Fontes. Essa sim que é inspiração para todo mundo. Não tem jeito, jamais. Então, essa questão de gênero nunca havia sido... de fato, nunca tinha sido uma questão para mim,
porque eu nunca tinha percebido nenhum tipo de discriminação pelo fato de eu ser mulher. Realmente, todas as posições para as quais eu quis aplicar, eu estudei, eu me esforcei e deu certo. Mas chegou um determinado momento, que é o famoso glass ceiling, né, quando a gente bate naquele teto de vidro, que eu percebi que existiam, sim, diferenças, mas eu fiz com que essas diferenças me impulsionassem a olhar para outras mulheres que estavam ao redor de mim e o que eu podia fazer por elas, já que eu estava naquela posição, como a Manu comentou, enquanto diretora de negócios da Apex Brasil. Então, quando eu assumi a diretoria em janeiro de 2023, eu tive a grata surpresa de ver que, dos 10 gerentes que estavam abaixo de mim, 9 eram mulheres. E eu olhei para essas mulheres e falei, bom, se a gente não fizer... Logo em seguida saiu esse estudo do MDIC, que a Manuela comentou também, que apontava, né, um baixíssimo percentual de participação feminina no comércio exterior. Eu falei, olha, se não formos nós agora que esse grupo a fazer alguma coisa em relação à inclusão, a maior inclusão de mulheres no comércio internacional, não vai ser hora nenhuma. Então, foi esse chamado, realmente, como a Manuela colocou, de eu puxar esse bonde, eu falei, o que a gente pode fazer com as ferramentas que a gente tem? E eu acho que essa já é uma primeira mensagem forte, que a gente sempre tem que olhar as ferramentas que a gente tem e olhar para as possibilidades que a gente pode fazer ali com o que está ao nosso redor. Nem sempre a gente vai ter todas as respostas, Valéria comentou sobre isso também, nem sempre a gente vai ter a solução completa, mas certamente alguma coisa a gente pode fazer. E foi assim que surgiu esse programa Mulheres e Negócios Internacionais, com o objetivo de aumentar a participação feminina nas exportações, e nós decidimos trabalhar com as ferramentas que a gente tinha na Apex. Então, o que a gente tem na Apex? A gente tem 1.100 eventos de promoção comercial acontecendo pelo mundo inteiro ao longo do ano. O que nós vamos fazer? Nós vamos colocar critérios inclusivos, né? Critério de desempate que privilegia a participação de empresas lideradas por mulheres. Vamos fazer processos de capacitação para que essas mulheres cheguem até essas rodadas de negócios se sentindo aptas, e aí talvez a Ana vá falar um pouco sobre isso. Existe aí também uma camada, né, de competências socioemocionais, que a gente chama, que não é só saber formar o preço de exportação, como é que embarca uma carga, mas existe, sim, uma camada bastante importante de entendimento de que, sim, eu tenho condição de estar ali naquela mesa de negociação, eu tenho condição de levar esse processo de exportação à frente. Então, a gente investiu muito nisso, os resultados vocês viram, a Manuela falou. Eu fiquei morrendo de orgulho, porque realmente ela trabalha muito forte, produzindo esses indicadores na Apex. Só para vocês terem uma ideia, hoje na Apex nós temos mais de 90 profissionais trabalhando em torno desse programa, Mulheres e Negócios Internacionais. São profissionais, tanto homens quanto mulheres, que se dedicam para que a gente tenha alcançado esses números. E, na minha atual posição na CropLife, eu falo que eu também recebi um presente, porque eu assumi uma associação há 3 meses atrás, em que 80% da força de trabalho são mulheres. Né? Sou eu e mais 3 diretores. Dos 3 diretores, 2 são mulheres, e a gente tem ali um ambiente bastante diverso, bastante inclusivo, que faz com que a gente consiga dar respostas e ter o dinamismo necessário aí que o setor precisa num ambiente tão competitivo como é o agronegócio. Então, eu queria deixar essa primeira mensagem assim, de que é importante a gente sempre olhar ao nosso redor e ver o que a gente tem à nossa disposição para ajudar. Sempre é possível uma mulher apoiar a outra, sempre é possível. Todas nós que estamos aqui, cada uma de nós ocupa alguma posição em que é possível olhar para o lado e falar, não, eu vou chamar essa minha colega aqui para participar da reunião comigo, eu vou colocar essa minha colega para dar entrevista, eu vou dar visibilidade para essa minha colega, e isso faz a diferença na vida das pessoas que antes não tinham essas oportunidades. Ana Paula, que bom que você faz cada vez mais, né? Quantas amigas aqui, porque não somos nada, estamos alguma coisa nesse momento, né? Então, eu queria passar agora a palavra para a Francila, né, Francila? Acho que a Bayer também tem trazido muito essa pauta, né, das mulheres, as mulheres no campo e as mulheres dentro da indústria também, né? Então, eu queria entender um pouquinho como é que a Bayer vê esse patrocínio ativo, não só de mulheres, como a gente já falou aqui, mas de outros homens também comprando essa pauta e olhando para os resultados. A gente não está falando de cota de novo, de resultados, e a gente sabe que a gente entrega bem resultados, né?
A gente está falando de resultado, Jaque. É um prazer dividir esse painel com duas queridas, pessoas que eu super admiro. Estava brincando enquanto a Ana estava sendo citada no painel anterior. Mandava uma mensagem por WhatsApp. Ana, isso é legado. Legado é quando a gente é lembrado, mesmo quando a gente já não está mais naqueles ambientes. E é disso que a gente está falando aqui nesse evento. A gente tem uma responsabilidade em deixar legados nessa temática de igualdade de gênero. E empresas como a Bayer, do tamanho da companhia, têm uma responsabilidade maior ainda, de puxar o mercado e de trabalhar políticas e programas e iniciativas bem estruturadas para tocar para frente essa discussão dentro do setor. A companhia, sim, Jaque, tem uma iniciativa e uma política muito bem estruturada para a igualdade de gênero. E aí eu preciso muito rapidamente dar um contexto. Lá em 2017, 2018, a gente viu uma consolidação do mercado de indústrias de pesquisa e inovação no país, no setor do agronegócio. Isso aconteceu na Bayer. Duas grandes empresas se juntaram para se tornar a Bayer agrícola que nós temos hoje. Essas duas empresas, elas já tinham políticas de inclusão, diversidade, igualdade e equidade de gênero muito bem estruturadas. E aí, depois da união das duas empresas, a gente decidiu, dentro de casa, revisitar as políticas. A gente queria dar um salto nessa política e dar um salto nos nossos índices, mas, para isso, a gente precisava também melhorar a nossa intencionalidade. Se você quiser mudar o ponto da curva, você precisa ser intencional nas ações que você vai implementar dentro de uma empresa ou dentro do mercado. E a gente revisitou nossa política de inclusão, diversidade e igualdade. A gente passou a mensurar o perfil demográfico dentro da companhia, olhando 5 frentes de diversidade, de inclusão e diversidade, e igualdade de gêneros era uma dessas. A gente se comprometeu a avançar na presença feminina no quadro geral da companhia, mas também na presença feminina nos cargos de liderança. A história do uma sobe e puxa a outra, ela é real dentro da companhia. Só para trazer um dado para vocês, de 2000 a 2025, desde que a gente começou a estabelecer o perfil demográfico e acompanhar os índices e estabelecer KPIs de acompanhamento, a gente saiu do quadro geral de funcionários da companhia de 36% de mulheres para 41% de mulheres. Na diretoria, a gente saiu de 28% de mulheres na diretoria para 38% de mulheres. No nosso conselho global da companhia, a gente hoje tem 55% de mulheres. Isso precisa ser intencional. A gente precisa reconhecer que existem barreiras. A gente precisa entender como atuar nessas barreiras e estabelecer programas que nos ajudem a avançar nesses números. Esses números são traqueados dia a dia. E quando, eventualmente, um número desse retrocede, a gente vai entender o que está acontecendo. Então, para vocês terem uma ideia de alguns dos programas que a gente tem 5 grupos de inclusão e diversidade muito bem estruturados dentro da companhia, e um deles se chama GROW, que é um grupo de avanço de formação de lideranças femininas e para a discussão do tema de equidade de gênero. É um grupo que já existe há 8 anos na companhia, fazendo conversas, estruturando programas de formação de liderança. A mesma coisa acontece dentro do segmento agro. A gente é uma companhia de 3 negócios. Dentro do segmento agro, em algum momento, a gente entendeu que os nossos times comerciais tinham muito mais homens do que mulheres. E a gente sabe por quê. Porque no segmento agro é muito mais complexa a presença feminina no campo, como vendedora, como gerente comercial, e a gente precisava avançar nesse ambiente também. A gente criou uma iniciativa chamada Jornada do Conhecimento. Essa jornada, ela forma intencionalmente pipeline para a sucessão de liderança no setor comercial do agro. Então, quem são as nossas colegas que têm ambições de sentar em cargos de liderança? Como elas precisam ser treinadas e capacitadas para a liderança e como a gente vai garantir que elas estejam no pipeline da sucessão da diretoria, da presidência, da vice-presidência. Isso precisa ser intencional. A gente também não olha só para dentro, porque a gente entende que a gente tem uma responsabilidade no ambiente de negócio em que a gente atua. A gente está indo para uma década de Prêmio Mulheres do Agro.
Em algum momento do passado, a gente entendeu que as mulheres eram muito presentes no agronegócio, dentro da porteira, mas elas raramente eram reconhecidas. Elas estavam ali sempre dando suporte, apoio para o negócio rural, seja em áreas de finanças, administrativo da fazenda, mas sempre quem era reconhecido era o proprietário. E, normalmente, o proprietário de terra no Brasil é o homem. A gente criou, junto com a BAG, um prêmio para reconhecer as mulheres que tivessem projetos e iniciativas dentro das suas propriedades que fossem inovadoras e sustentáveis. Sabe qual a maior dificuldade que a gente teve nos anos iniciais do prêmio? Tem inscrição, gente. As mulheres não acreditavam que elas tinham projetos inovadores e sustentáveis dentro da própria propriedade. E quando a gente descia para a propriedade para entender o que elas faziam por lá na administração da fazenda, a gente olhava o projeto e falava, cara, isso é sensacional, isso dá prêmio. E aí ela virava para a gente e falava, mas será mesmo? Lembra da história da síndrome da impostora? O tempo inteiro. Então, nos anos iniciais do prêmio, que está quase completando 10 anos, a gente tinha dificuldade de ter inscrições. Então, passar a reconhecer essas mulheres e o trabalho e a relevância que elas entregam para o agronegócio era um ponto muito importante. Mas não só isso. A gente também precisa ajudar essas mulheres do campo a enfrentarem os seus desafios de liderança. Do mesmo jeito que a gente aqui na cidade tem os nossos próprios desafios no mundo corporativo, as nossas mulheres, as nossas clientes lá no campo, frente aos negócios rurais, encontram os mesmos desafios, gente. É a mesma coisa. Quando ela chega na liderança de uma propriedade, normalmente ela chega, uma pesquisa que a gente aplicou, ela chega não tão preparada, porque ela não era a primeira opção para a sucessão familiar. Então, ela chega porque o pai faleceu, o marido faleceu, e ela nunca esteve no pipeline da liderança. Não era ela a primeira opção. Quando ela chega, ela enfrenta os inúmeros desafios de barreiras dos funcionários e entender que ela é a líder do negócio, barreira dos funcionários e entender que ela agora é a pessoa que decide os rumos do negócio. Então, eu acho que as mesmas dificuldades que a gente tem do mundo corporativo, a gente encontra dentro das nossas fazendas, com as nossas clientes. E, nesse sentido, a gente tem um programa chamado Conexão Mulheres, que é justamente para isso, para capacitar tecnicamente essas mulheres que hoje estão na liderança das propriedades, que é prepará-las para a sucessão e dar para elas as ferramentas necessárias para que elas toquem um negócio rural com segurança e com toda a complexidade que um negócio rural exige. Muito, muito interessante. A gente sabe que você tem trazido muito essa pauta, né, Francila? E também é uma referência para muitas mulheres. E quero até voltar em alguns desses indicadores, porque o nosso objetivo aqui é trabalhar e quantos indicadores podemos, né, Denil, trabalhar desses que você já utiliza dentro da Bayer, que é com a intencionalidade, né? Que são essas métricas que vocês já têm, porque a ideia desse evento é exatamente pegar todas as ações que já estão sendo feitas sozinhas dentro de uma empresa, criar esses indicadores para que outras empresas possam fazer o que já fez, ou que já teve sucesso. Vocês já tiveram resultados, né? A Ana já trouxe aqui muitas ações que tiveram resultados. Então, como é que a gente consegue trazer todas as empresas para esse mesmo lugar? Porque se fizermos em conjunto, teremos resultados ainda maiores, né? E agora, André, eu queria também que você trouxesse para a gente, né, como foi chegar a essa cadeira, né? Quais foram os patrocínios ativos que você teve para chegar até ela e como hoje você também é patrocínio ativo de outras mulheres? Bom dia a todos e todas. Muito obrigada, Jaque e Júlio, por idealizar e conduzir esse projeto. Eu estou muito honrada de estar aqui com vocês. Bom, hoje eu lidero um projeto na Apex, então posso dizer de perto o trabalho que a Ana fez, que é fantástico. Acompanho de longe também o trabalho da Francila, e aí é uma honra, então, para mim estar aqui. Eu gostei do que a Ana falou sobre não ter sido algo presente na sua vida, no início da vida, uma luta por liderança feminina, e eu acho que o meu depoimento é igual. E precisou vir uma geração mais nova que a nossa, eu acho, para nos fazer esse letramento também. Eu já fui ativista de diversas causas no agro, no início da minha carreira, né? Eu sou médica veterinária, então batalhei pelos veterinários que trabalhavam com bovinos. E aí depois trabalhei para defender a carne brasileira, tanto no Brasil quanto no exterior, com muita garra. Confesso que eu nunca defendi a pauta feminina, então hoje eu bebo e eu agradeço por quem batalhou, porque hoje a gente consegue ser reconhecido e ter mais espaço. Então, essa luta não foi minha, mas eu fico feliz que ela houve, porque a gente hoje pode discutir isso de forma mais clara. E se a gente enxerga algo acontecendo e a gente
ilustra isso para outra pessoa, demonstra para outra pessoa, é muito difícil dela negar, porque hoje é algo que a sociedade fala de forma mais aberta. E aí eu estava pensando o que eu ia dizer hoje, me lembrei daquele discurso do Steve Jobs, famoso, né? Onde ele fala que a gente consegue entender melhor a vida quando a gente olha para trás do que tentando projetar para frente. Então, a gente conecta os pontos da nossa vida. E aí eu quero citar aqui 5 elementos que eu acho que me trouxeram até aqui. O poder do exemplo é o primeiro que eu quero dizer. Eu, quando pequenininha, era bem medrosa. Teve várias coisas que eu deixei de fazer porque eu tinha medo, porque eu achava que não ia dar certo. E quando eu fui fazer o meu estágio curricular, eu conversei com a minha irmã e eu disse para ela, o que eu faço agora, né? Para onde que eu vou? Porque era o primeiro momento onde eu tinha uma opção. A escolha do estágio já é uma opção que a gente tem. E ela disse, busque os melhores lugares, os lugares mais maravilhosos que tu puder imaginar. O que tu quer ser? Né? Ela falou assim, se você quiser ser uma jornalista internacional, então vai atrás disso. Né? Então, eu busquei fazer estágio na melhor fazenda de gado de corte e de leite do Rio Grande do Sul. E consegui. E na fazenda de gado de leite, lá havia uma veterinária, que era a que liderava todo aquele monte de homens. E eu, muito medrosa, né, eu achava que, como veterinária, eu não tinha força física para fazer aquele trabalho. E aí eu lembro claramente um dia onde eu vi ela chegando para medicar uma vaca, e vaca de leite é um bicho pesado. E eu lembro dela se encostando na vaca, empurrando com o ombro, né, empregando toda a força que ela tinha, e foi lá e fez o trabalho. Eu olhei, nossa, ela pode. E aí eu me dei conta que eu podia também, que eu não precisava ser medrosa. E talvez o fato de eu estar longe da minha família naquele momento foi muito bom, porque eu pude ali iniciar uma nova forma de agir. Bom, a contínuo, eu descobri que estavam soldando um portão, lá fui eu junto com o soldador, botar aquela máscara de soldador e soldei um portão. Eu digo, cara, que legal, se eu quiser eu posso fazer. Então, ter exemplos e poder ser exemplo é muito importante. Perfeccionismo, acho que você falou disso lá no começo. De novo, eu tive que estar longe, eu acho, das minhas referências para perceber. Quando eu fui fazer o meu mestrado na Nova Zelândia, eu percebi que eu era super perfeccionista e exigente. E, às vezes, eu ia muito melhor do que todo mundo, tirava notas melhores do que todo mundo, mas ainda não era suficiente. E aí eu me dei conta que saco, que cansativo. Então, eu deliberadamente injetei um erro no meu perfeccionismo. Eu passei a aceitar que eu posso errar. E que está ótimo. E ainda assim, errando, eu ainda era melhor do que muita gente. E conviver com esse erro. E aceitar, porque, graças a Deus, não somos perfeitos, somos imperfeitos. E temos que assumir isso. Outro ponto, protagonismo. Eu acho que a escolha do nome do projeto é fantástica. E eu acho que muita gente não decide qual papel quer ter no filme da sua vida. E tem aquele filme maravilhoso, O Amor Não Tira Férias, que eu sempre revejo no Natal, e que aquele velhinho diz, né, para Kate Winslet, você tem que escolher qual é o papel que você quer na sua vida. É o de protagonista? Claro que ele estava ali na indústria de cinema de Hollywood. Ou você quer ser um papel secundário? E muita gente não decide ser a sua própria protagonista de vida. Então, se você decidir, haja como tal. Outro ponto, né, que nos ajuda a chegar até aqui, eu acho que é lifelong learning. Ou seja, sempre estudando, sempre aprendendo. Eu não paro de estudar. E às vezes eu digo, cara, me inscreva em mais um curso, eu não estou dando conta. Mas a gente tem que estar sempre se renovando, sempre se atualizando. E isso vai nos levar para o último ponto que eu quero dizer nessa primeira fala, que é a prontidão. O que você quer fazer? Então, por exemplo, eu gosto de carreira internacional. Eu falo 5 idiomas, conheço 52 países, eu sei trabalhar com outras culturas. Não adianta você ser uma pessoa intolerante ao diverso. Você vai para um outro país, você nem vai provar comida, você não vai querer fazer negócio com uma pessoa que age diferente de você. Então, quando a oportunidade vier, você vai estar pronto. Seu passaporte está em dia, o seu visto para aqueles países está em dia, e aí vai surgir a oportunidade para aquele lugar, você vai dizer, eu posso estar ali. Então, esse é o último ponto que eu queria dizer agora. Não, é importantíssimo, né, ouvir todas essas mulheres, porque é pela referência, é pela inspiração. E acho que todas que estão aqui e que estão em casa também, e a gente não está falando de um lugar onde a gente ouviu falar ou onde a gente leu. A gente vive isso todos os dias. A síndrome da impostora, no final a gente vai ter essa pesquisa e vai falar muito sobre como a mulher precisa se preparar. Porque esses 3 primeiros painéis são para dizer como a gente pode criar indicadores para as empresas. Mas as empresas também precisam que as mulheres estejam preparadas. E como é que a gente está se preparando? Né? Se cobrando tanto? Querendo entregar 100% enquanto o homem se candidata a uma vaga de emprego com 60%?
será que somos nós que estamos errados? Quer dizer, será que são eles que estão errados ou será que somos nós? Né? Essa coragem de ser imperfeita da Brené Brown, que é maravilhoso, o livro, o TED Talks. Mas a mulher, ela foi tanto cobrada que ela se colocou nesse lugar de se cobrar mais do que todo mundo. Então, a gente vai passar muito por isso. Que bom, Andréia, né? E é sobre isso, é sobre empatia, a vulnerabilidade. Ninguém é perfeito, ninguém sabe tudo. E por isso somos tão diversos. Né? Você quer uma carreira internacional, outra quer ficar no campo e quer cuidar da terra. Mas cada uma é protagonista da sua história, desde que você se coloque nesse lugar. Se você aceitar o lugar que te colocam, aí fica mais difícil. Então, Ana, até aproveitando isso, e aí trazendo um pouco agora para o masculino, de novo, né, voltar, a gente vai continuar construindo esses indicadores, a pesquisa no final, e a gente vai ter um networking aqui no final. Fiquem para o networking, porque isso é muito importante, que cada um aqui participe, se conecte. Quem teve a oportunidade de estar no evento, não só com mulheres, né? Acho que as mulheres, nós temos a missão de abrir a porta, de estender, de ter sororidade com outras mulheres. Mas como também trabalhar esse patrocínio ativo, mostrar para os homens resultados e trazê-los para comprar essa pauta para a gente. Ana, eu queria falar um pouquinho sobre isso. Bom, essa realmente é uma pauta fundamental, porque eu vejo que em alguns momentos, em algumas linhas do movimento feminista, é feita uma clivagem, né? Nós contra eles. E absolutamente não é esse o caminho, né? Eu, de fato, tive exemplos, e tenho até hoje na minha vida, né, participação de homens que foram fundamentais para me trazer até onde eu estou, né? Então, assim, o próprio exemplo do meu pai, esse próprio desafio que ele me fez. Bom, se você quer trabalhar comigo, você vai de ônibus, porque eu sou o dono da empresa, eu vou de carro. Você vai igual todos os outros funcionários. Então, eu lembro que eu era um ponto de ônibus no morro de todo tamanho em Belo Horizonte, eu subia aquele morro morrendo de raiva, mas aquilo me fez entender que, sim, era nesse lugar que eu queria estar? Era lá que eu queria estar trabalhando? Era. Então, eu vou fazer acontecer. Né? Então, e ao longo da carreira, obviamente, eu tive aí homens que tiveram líderes, né, que tiveram essa participação importante. Eu lembro que, no primeiro painel, alguém comentou sobre a questão de ser promovida enquanto estava grávida e tal. Na minha primeira gestação, quando eu voltei da licença maternidade, eu fui promovida 2 degraus na Apex. Aí eu virei para o presidente da Apex e falei, bom, então, da próxima vez eu vou engravidar de gêmeos, porque aí eu volto presidente. Né? Porque eu saí de supervisora para gerente, então, na próxima, eu engravido de gêmeos, volto presidente. Ele morreu de rir, mas ele acreditou em mim também. Ele acreditou que o meu conhecimento acumulado na agência não ia se perder naqueles 6 meses que eu fiquei de licença maternidade e que o fato de eu ter uma filha pequena não seria impeditivo para eu exercer esse papel de gerente, né? E sempre tive também, e aí você mandou um beijo para o seu marido no início eu quero mandar um beijo para o meu companheiro que está me assistindo pela internet, que também me dá todo o apoio e entende essa agenda de viagens, né? Porque é o que faz a nossa rotina, né, Fran? E que é realmente essa demonstração de entender que, sim, esse é o trabalho dela, isso faz parte da rotina dela, e é assim que ele me vê feliz, porque eu sempre falo que o trabalho é uma parte muito importante da minha vida. E eu acho que, só voltando nesse ponto de que papel a gente quer, né, exercer no filme da nossa vida, que eu achei ótimo você ter trazido esse exemplo, Andréia, eu acho que esse talvez seja o grande segredo mesmo, da gente entender. Bom, eu quero ser uma líder, então isso tem custos, né? Isso gera ausências de casa, isso gera uma carga de trabalho né, realmente pesada, mas me traz outras realizações, então eu estou confortável nesse papel, ok. Não, eu não quero ter esses custos, eu prefiro estar como uma técnica aqui na minha empresa, entregando muito bem, mas com um volume de trabalho um pouquinho menor, menos viagens, estou no campo e quero aqui continuar o negócio da minha família. Eu acho que o importante é essa consciência do que nos faz feliz, independente do que digam para a gente, do que deve ser feito. Né? Uma coisa que minha mãe sempre colocava para a gente também, assim, olha, estudem para que os seus sonhos não tenham limites. Então, onde você quiser chegar,
você vai chegar com o seu estudo. E aí cabe a nós ter esse autoconhecimento para entender aonde eu quero chegar e em que momento eu preciso parar. Eu acho que existe também esse outro lado que o movimento, né, a inclusão de gênero traz também, que é essa, bom, então não vou parar nunca, eu quero sempre mais. Não, talvez você tenha já chegado no seu ponto e ok. O importante é que você esteja feliz e realizada com aquilo e que aquilo encaixe bem na sua vida e na vida das pessoas que estão ao seu redor. Mas voltando aí à questão da presença masculina, Jaque, eu acho que a gente está falando aqui de inclusão para diversidade. E diversidade só acontece se o outro lado estiver presente. Se estivermos só nós, mulheres, falando só para nós mesmas, com certeza a conversa vai ser ótima, mas a gente vai avançar pouco. Né? E o mundo vai avançar pouco, as empresas vão avançar pouco. Então, trazer os homens para essa discussão é fundamental. E aí, quando a gente fez na Apex, por exemplo, essa questão da licença paternidade de 2 meses, foi para também gerar nos homens essa consciência, esse entendimento do que a maternidade significa para a mulher, como é que aquilo muda a dinâmica da família e como é que essa nova família vai retornar ao trabalho. O pai talvez trabalhando na Apex, ou talvez ele trabalhando em outro lugar, mas como é que isso muda e como é que a gente inclui essa dimensão também na dinâmica familiar e na dinâmica do emprego. Então, é muito importante essa visão a respeito de como engajar os homens nessa conversa. Nós fizemos, em alguns momentos, na Apex também, rodas de conversa com homens a respeito da questão da inclusão de gênero, né? Porque não é a questão de que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, mas não, olha, existem profissionais tão qualificadas quanto você que estão aqui e que precisam de espaço, precisam ser ouvidas, né? E às vezes é inerente ao homem, né? Tá na conversa ali na mesa de reunião, atropela, né? Aí já na Apex já tem algum tempo a gente só olhava assim, eles, desculpa. Aí dá o espaço para que a mulher fale efetivamente. Então, eu acho que isso é uma construção conjunta. Não dá para falar de diversidade falando só nós mesmas para nós mesmas. A gente sempre vai ter que trazer os homens. E a gente sabe que existem homens, graças a Deus, eu acho que a maioria, que já entendem essa necessidade da inclusão e que trabalham a favor disso, né? Eu tive a sorte, né, de quando eu apresentei esse programa Mulheres, a ideia do programa Mulheres e Negócios Internacionais na Apex, isso foi prontamente aceito pelo presidente, houve um patrocínio muito forte e permitiu aí essa inclusão de tantas empresas e o crescimento de tantas mulheres dentro da agência mesmo. Então, acho que é isso. O segredo é trazer para junto. É isso. E a gente, para quem está aqui, para quem está em casa também, vai ter a participação de um homem aqui no palco que teve uma intencionalidade muito grande na cadeira de CEO, que está aí na plateia ouvindo a gente e que já vai trazer todo esse olhar masculino, né, para inspirar outros homens e que a gente também possa trabalhar nesses indicadores. A gente já estourou o tempo, mas eu queria rapidamente, Francila e Andréia, a gente falou muito da licença maternidade. Na prática, além da licença de 180 dias, da licença paternidade, talvez, o que também nós poderíamos colocar? Fiz algumas pesquisas, conversei com algumas pessoas, quem sabe, ao voltar, porque a gente sabe que quando a mulher volta da licença maternidade é o pior momento, né? E aí isso também faz com que muitas mulheres em cadeiras de liderança não tenham filhos. A gente vai ver esse dado ali, só 18% de mulheres em cadeiras de liderança são mães. Quando eu vi esse dado, eu me choquei. Até porque eu sou uma mulher numa cadeira de liderança que não sou mãe. Que trabalhei tanto que acabei abrindo mão. E aí, quando você para pensar, passou o tempo. Será que você quer? Será que não? Então, é um lugar de onde todas nós precisamos olhar para as outras também. Mas a maioria das mulheres não continua no trabalho quando volta da licença maternidade. É uma ruptura muito brusca. Então, quem sabe, alguns meses pós-licença maternidade, trabalhar com a parte da manhã no trabalho, sai para o almoço e o segundo período de home office. Talvez seja um indicador que possa ser adotado durante 3 meses. Então, eu queria ouvir um pouquinho, rapidamente, que eu sei que eu já estourei o tempo. Francila, o que você acha do tema?
Para além do básico das licenças maternidade, paternidade, licença parentalidade, eu acho que tem alguns elementos que a gente precisa começar a mensurar. Primeiro, barreiras. A gente precisa entender que as barreiras não são iguais para todo mundo. Não podemos cair nessa falácia de que é igual para todo mundo. A barreira para uma mulher branca não é a mesma da barreira para uma mulher negra. Não é a mesma para a barreira de uma mulher branca classe A. Não é a mesma barreira de uma mulher negra classe D. A gente precisa ter consciência disso e reconhecer isso. E a gente precisa ter a certeza de que a gente reconhece as barreiras, pelo menos a grande maioria, as barreiras que constam nessa diversidade. O mesmo não é para uma mulher LGBTQIA+. As barreiras são diferentes. Se a gente está falando de diversidade, a gente tem que considerar tudo. Então, eu acho que o primeiro índice que a gente tem que ter é mapear as barreiras de acordo com a diversidade e atuar em cima dessas barreiras. Você trouxe, já aqui, licença parentalidade. Há 8 anos, mais ou menos, a gente foi apresentado um caso dentro da companhia que foi excelente, porque fez a gente repensar essa história de licenças. Eram 2 colegas LGBTQIA+, que queriam ter filhos. Uma delas ia ter filho, e não era a que trabalhava na companhia. E ela queria uma licença também. E a gente não tinha isso previsto na política. A gente nunca tinha se deparado com isso antes, ou pelo menos não tinha chegado para a nossa decisão. Isso mudou completamente a forma com que a gente define licença. Hoje, a licença é uma licença de 6 meses de parentalidade para adoção, para casais LGBTQIA+. Então, isso significa olhar para a diversidade e entender todas as especificidades dessa diversidade. As regras não vão ser as mesmas para todo mundo e elas não vão servir para todo mundo. Acho que esse é o primeiro passo. O segundo passo é o que a Ana disse. O homem precisa fazer parte da conversa. Eu vejo aqui alguns homens, esse espécime raro, em eventos femininos. Vejo o Júlio, que é um clássico he for she. Sempre falo isso para o Júlio e os trabalhos que ele faz para essa discussão de mulheres dentro do canal Rural. Eu posso dizer isso com propriedade, porque eu fui funcionário do Canal Rural. Então, mas a gente precisa incluir os homens, senão a gente vai correr o risco de pregar para convertido, de novo. A gente aqui nessa sala, 90% das mulheres que representam essa sala aqui, a gente já conhece as nossas dificuldades, né, gente? Já sabemos o que temos para avançar e o que não temos e onde não conseguimos avançar. Os homens precisam ser nossos parceiros, precisam ser Júlios, he for she, que nos ajudem a avançar. E um outro ponto é não retroceder, mensurar os retrocessos. A gente passa, no mundo, por um momento muito complexo de retrocessos. Estamos dando alguns passos atrás em várias discussões de inclusão e diversidade, discussões sobre sustentabilidade. Vez ou outra acontece isso, é um ciclo. A gente não pode retroceder, porque cada ano que a gente retrocede, são 10 anos de luta perdida, são 10 anos de avanço perdido. Podemos ver o que a gente retrocedeu durante a pandemia, quando as mulheres e toda a carga do cuidado ficou em cima das mulheres. A gente teve colegas que quase enlouqueceram durante a pandemia, porque os filhos estavam em casa, não tinha escola, o marido era serviço essencial e toda a carga do cuidado ficou em cima da colega. Então, momentos difíceis, a gente não pode retroceder e a gente precisa reconhecer muito rápido que chegou um momento difícil. Se a gente retrocede, a gente perde 10 anos de avanço. Acho que são 3 grandes aspectos que a gente precisa tomar muito cuidado e ficar muito atento quando a gente vai falar de como avançar nessa discussão de equidade de gênero dentro do mundo corporativo ou dentro do agronegócio, ou seja, qualquer outro setor que esteja discutindo isso. Muito obrigada, Francila. É isso, né, André? A gente está bem estourado, mas é sobre continuar. Eu acho que é a resiliência feminina e junto com os homens para que a gente consiga dar esses próximos passos, né? Exato. Na minha experiência de licença maternidade, eu tive muito medo ao retornar e tive a felicidade de poder fazer exatamente isso, home office de manhã e para o escritório pela tarde. E eu vou dizer uma coisa, a gente está tão fixado em cuidar do filho que eu fiquei tão mais eficiente que dava meu horário e eu ia embora. E eu vou contar uma coisa, 6 meses depois a gente venceu, eu liderava o projeto da carne bovina, a gente venceu um prêmio da Apex, de promoção comercial inovadora. 6 meses depois de voltar da licença maternidade. Mas também o meu tempo ele era muito mais proveitoso, né? A gente entrega muito mais. Eu queria citar algumas questões aqui que eu acho que nos ajudam. Rede de apoio,
tá? Ter outras mulheres, e não só mulheres, eu concordo, a gente não pode só pregar para convertidos, mas ter redes de apoio, pessoas com as quais você possa discutir sobre essas questões. Mentoria. Eu recebi mentoria nas multinacionais onde eu trabalhei e eu faço mentoria de uma forma totalmente altruísta. Eu tenho algumas jovens que eu lidero e, assim, estão indo adiante, eu aconselho, isso é muito bom. Então, a gente tem que também dar esse retorno. E preciso falar de você escolher ou ser escolhida, que essa foi a minha felicidade, né? Por um parceiro ou parceira, o que quer que você prefira, que te ajude. E o meu está aqui, o Donário, meu marido maravilhoso, que me ajudou a chegar onde eu cheguei, e eu certamente ajudei ele também em tudo, na parte fácil e na difícil, nas nossas ausências. E aí eu só quero concluir com uma coisa muito interessante, a pergunta que ele recebeu aqui na entrada, ao se cadastrar. Você participa de algum grupo de mulheres? E aí ele disse, não. Aí eu olhei para ele e disse, por que você não participa de um grupo de mulheres? Então é interessante, eu nunca tinha ouvido essa pergunta antes. E a gente tem que começar a fazer essas perguntas. Exato. Então, parabéns pelo evento, muito obrigada por estar aqui. Bom, obrigada. Eu vou tirar agora uma foto aqui e é exatamente sobre isso que a gente vai falar no próximo painel, que é sobre essa rede de apoio, né? Sobre todos esses grupos que estão fazendo acontecer. Então, olha, quem está em casa, um momentinho. Tirar a nossa foto.